Eu vou falar sobre o nosso palestrante que abre o Congresso, a 15ª edição. Ele é diretor-presidente do CETEC Consulting Group e diretor de inovação do Escape 60. Consultor internacional, Master Black Belt com mais de 20 anos de experiência em Lean Six Sigma, inovação, gestão empresarial e supply chain. Doutor em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, a Poli, onde lecionou por 10 anos. Master of Science em Engenharia e Administração pelo Technion Institute of Technology. Comentarista do programa da Rádio Eldorado, o Eldorado Gestão, e autor do livro Explosão da Inovação. Hoje o tema da palestra é a abertura da cápsula do tempo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Márcio Abraham. Vou pegar o microfone para ti lá. Isso. 2. Mestre, prazer em vê-lo. Boa palestra. Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, eu preciso do passador apenas aí. Opa! Você não... Pô. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui. 15 anos de congresso e celebrando também 30 anos de CETEC. Então, metade da nossa jornada aí, estivemos juntos com o Clóvis e participando aqui, né? Passa rápido, passa rápido. Eu normalmente costumo, gente, fazer palestras que sejam muito diferentes e temas diversos todo ano. Mas há 2 anos eu fiz uma palestra que falava sobre uma jornada, uma viagem no tempo. E, em cima dessa palestra, a gente estabeleceu aí um desafio. E hoje eu tenho um compromisso, uma promessa para cumprir, que é a abertura de uma cápsula do tempo que nós escrevemos há 2 anos. Tá certo? Na verdade, a gente não vai abrir aqui e ler essa cápsula do tempo, mas as pessoas que estiveram naquele dia, há 2 anos, que escreveram as suas próprias cápsulas do tempo, vão ter a oportunidade de resgatá-las assim que a gente abrir aquele baú. Então, eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje estiveram há 2 anos, e aquelas que não estiverem aqui, mas que escreveram, receberão em suas residências ou por meio de mensagens aí, ou tudo aquilo que escreveram nessa cápsula do tempo. Bom, apresentando rapidamente, eu sou CEO da CETEC. Sobre a CETEC, temos aí, como eu mencionei, 30 anos, celebrando esse ano. Vocês devem ter percebido, alguns talvez, mudou o logo, inclusive, com novas cores. Antes era azul e lilás, inclusive no próprio patrocínio ainda está com o logo antigo, né? A gente mudou recentemente, na semana passada, oficializou. E nessa jornada são muitas experiências, são mais de 4.500 clientes, são mais de 4 bilhões de savings em projetos, são atuação em mais de 25 países e com muito foco e sempre orientados para o nosso propósito, que é paixão em tornar as empresas melhores. As nossas áreas de atuação, então, atuamos em Lean Six Sigma, em sistemas de gestão, inovação, qualidade da cadeia de fornecedores, produtividade, gestão empresarial, métodos ágeis. Então, esses são os nossos principais focos de atuação. Gente, vamos lá. O tempo e a excelência operacional. O que é o tempo na excelência operacional? Então, a primeira coisa que eu sempre falo isso, alguém é contra a excelência operacional? Alguém pode ser contra a melhoria contínua? Alguém pode ser contra gerar melhorias no processo? Alguém aqui é contra? Não, porque vocês são... Não é? Tem um pequeno viés, vocês são enviesados dentro da visão. Certo? Mas tem gente que não é a favor, ou acha que é demais, ou acha que não é o momento, ou gosta de dar Ctrl Alt Del. Construímos alguma coisa, mas agora a gente estava com esse foco, agora é a hora de dar outro foco. Então, a gente estava focando em
Lean, agora o negócio é TPM, depois é Six Sigma, depois é... Agora que vem inteligência artificial, pode esquecer tudo, porque a gente já está com outro foco. Né? Não existe dúvida que excelência operacional é algo essencial para toda a organização. Mas nós temos uma luta em cima da excelência operacional. É uma luta permanente, diária, difícil, árdua, e que demanda da gente muito esforço. E de todos os que estão ao nosso redor também. É o que o Clóvis falou, né? O momento em que todos dentro da empresa fizerem parte dessa jornada, ou se sentirem dentro de uma visão própria de atuação, eu sou um gestor que tenho foco em excelência operacional e em inovação, essa jornada não é simples, ela é complexa. E a gente vai falar sobre isso aqui. Quando a gente fala de tempo, o que é o tempo na excelência operacional? O tempo pode ser uma dimensão, tá certo? Estou medindo o tempo. O tempo ele pode ser um recurso extremamente importante, fundamental dentro de qualquer negócio. Uma medição de desperdício, quando a gente foca no Lean e a gente busca oportunidades, certamente a gente foca na perda de tempo. E quando a gente fala de relações de causa e efeito, Lean Six Sigma, o tempo muitas vezes ele é causa e outras vezes ele é efeito. Quando não é as dois, né, ao mesmo tempo. Então, na verdade, o tempo ele tem um papel essencial dentro da excelência operacional. Agora, tempo é uma coisa estranha, né? Tempo é uma coisa que passa e a gente bate o olho, né, pisca o olho, já passaram 30 anos. É tudo muito rápido, tudo muito intenso. E quando a gente fala de 2 anos, e esse foi o meu desafio há 2 anos, eu disse o seguinte, que 2 anos hoje já é longo prazo. Antigamente a gente falava, vamos fazer planejamento de 10 anos, longo prazo. 2 anos é longo prazo. Só para vocês terem ideia, quando a gente fez a palestra há 2 anos, não existia ChatGPT. O que mudou de lá para cá? Quais foram as novas demandas? O que a gente teve que se adaptar nesses 2 anos? E se a gente projetar os 2 anos para frente? E se a gente olhar para trás e falar assim, como que foi a evolução que a minha empresa, que a minha organização teve nos últimos 2 anos, e como foi a minha evolução, o meu desenvolvimento pessoal nesses últimos 2 anos? Então, eu quero desafiar vocês sistematicamente para evoluírem nessa viagem comigo no tempo, para justamente fazerem as reflexões que vocês têm que fazer e que são tão fundamentais no nosso mundo. Primeiro ponto, seguinte, eu já mencionei antes, não costumo retomar coisas que já falei no passado, mas hoje eu vou resgatar algo que eu já falei em 3 das minhas palestras passadas. Principalmente essa palestra de 2 anos atrás. A primeira coisa mencionada é a seguinte. Quantos filmes existem falando sobre tempo? São muitos. E alguns filmes são focados em mistérios do tempo. Você fazer viagem, vai para trás, vai para frente, vai para o futuro, vai para o passado. Então nós temos lá, né? Desde A Máquina do Tempo, que é um filme super antigo, Túnel do Tempo, que era uma série, tá certo? Que faz essa história, De Volta para o Futuro clássico, Efeito Borboleta também, voltas mais curtas, Meia-Noite em Paris, algo mais romântico, Interestelar, Exterminador do Futuro, são todos filmes que falam de viagem no tempo. Nos traz desafios, porque a gente sabe que hoje isso ainda não é viável, certo? A gente não consegue viajar no tempo, ou talvez sim, certo? Né? Aqui eu ainda não conheço ninguém. Mas eu queria focar em um desses filmes, que é justamente um filme bem antigo. Ele é tão antigo que ele é mais antigo que a CETEC, que é o Feitiço do Tempo. O conceito do Feitiço do Tempo ele é simples. O cara acorda sempre no mesmo dia. Certo? Ele dorme,
Quando ele acorda de manhã, é o mesmo dia, que é o dia da marmota, certo? O cara acorda sempre no mesmo dia. E o desafio para esse cara, no final das contas, a grande mensagem, né? Assim, acorda, faça algo melhor. Melhore, você tem a oportunidade, ó, você está voltando no mesmo dia. Volta, aprende, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Até que, em algum momento, ele consegue cruzar essa barreira. Qual é o nosso desafio enquanto gestores de excelência operacional? Todos os dias que a gente acorda de manhã cedo, a gente vai para o trabalho, assim, hoje eu tenho que entregar. Resultado, tá certo? Vou ter que fazer algo melhor. Sou desafiado, tenho que desafiar e vou buscar essa jornada de forma sistemática. É um desafio incrível. Nós somos, assim como a CETEC eu falei que nós temos paixão por tornar as empresas melhores, eu tenho certeza que todos vocês aqui são apaixonados por tornar os negócios e as empresas melhores. Eu não tenho dúvida disso, senão vocês não estariam aqui. Porque esse é um congresso que fala de tornar as empresas melhores. O que acontece, gente? Vamos lá. Há 2 anos, eu pedi para que todos os participantes escrevessem, numa cápsula do tempo, o que esperaria viver e enxergar depois de 2 anos, que é hoje. Certo? Então o pessoal foi lá, escreveu, colocou o seu nome, endereço, telefone e tal, colocou todas as informações e fechou essa cápsula. A gente não teve acesso a isso. Aqueles que não escreveram, eu gostaria que vocês fizessem meio que uma viagem na cabeça. Como que vocês pensariam que vocês estariam hoje há 2 anos? E aqueles que escreveram, alguns devem lembrar o que escreveram, outros possivelmente não. Eu escrevi e não li, mas eu não me lembro de tudo que escrevi, tá certo? E a gente fica curioso, né? O que eu estava pensando há 2 anos, tá certo? Qual era o meu foco? Às vezes a gente até acaba não entendendo exatamente o que escreve, né? Então, eu prometi e estou aqui para cumprir a minha promessa. Vamos abrir o baú com a cápsula do tempo de cada um que escreveu há 2 anos. Poxa, mas e aqueles que não escreveram? Volto a falar. Façam esse exercício. Viajem comigo no tempo. Então, a gente vai fazer uma viagem rápida. Eu vou fazer algo muito mais acelerado do que eu fiz a outra vez, mas eu vou passar novamente por alguns tópicos que eu acho que são importantes e relevantes. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Em cada parada, aproveite para refletir sobre você e sobre a jornada de excelência operacional na sua empresa naquele momento. Pô, mas a gente vai voltar lá atrás, tem gente que não tinha nem nascido aqui. Tudo bem, não tem problema. Tá certo? Está valendo o raciocínio igual. Vamos lá. Estávamos em 2022, há 2 anos atrás, e entramos aí na máquina e colocamos lá 1997 e começamos a nossa viagem, certo? Então, essa imagem aqui é do filme A Máquina do Tempo, tá certo? Ele vai lá, tal, e a máquina curiosa, né? Chegamos em 1997. O que nós temos em 1997? Existe Lean em 97? Sim. Existe Six Sigma ou 6 Sigma em 97? Sim. Só que era uma visão purista. Porque a máquina que mudou o mundo, né, que foi escrita nos anos 80, etc., pelo pessoal da MIT, referência do Lean, a base para o Lean, para o sistema Toyota de produção ganhar o mundo, maravilhoso. Lean.
E o Seis Sigma, porque nasceu na Motorola, também anos 80, tal, e evoluiu mais nos anos 90. GE, Jack Welch fazendo lá aquela coisa, não, vamos lá, é a nossa estratégia. Lean e Seis Sigma, nessa época, não se conversavam. Eram duas abordagens puras e independentes. Beleza? O que aconteceu depois? Então, se a gente jogar na nossa máquina do tempo, eu estou em 97, vou colocar lá 2007. Vamos para 2007 rapidamente. Então, vamos fazer uma viagenzinha rápida. Chegamos em 2007, foi o primeiro momento efetivo de integração. Então, em algum momento, o pessoal fala, espera aí, né? Se um é focado em desperdício, outro focado em variabilidade, as coisas estão conectadas, fazem todo sentido. Defeito é desperdício. Como separar as duas coisas? Faz sentido conectar, apesar das abordagens serem diferentes. Então, se começou nesse momento a falar de Lean Six Sigma, ou Lean Seis Sigma aqui no Brasil, né? Eu brinco, eu falo que Lean e Seis Sigma são 3 palavras em línguas diferentes, inglês, português e grego, mas no final das contas a gente acaba entendendo, tá certo? Vamos juntar as 3. Pessoal, desafio grande. Porque antes era um foco determinado, tinha um determinado foco mais orientado para a manufatura, a gente começa a estender, começa a aumentar a abrangência. Usa ferramentas Lean dentro do DMAIC, usa conceitos do Seis Sigma dentro do Lean. As coisas começam a caminhar juntas e muito mais próximas. Ainda assim, nesse momento, tem empresas que têm abordagens separadas. Márcio, até hoje tem. Verdade. Tem empresa que é focada em Lean, tem empresa que é focada em Seis Sigma. Não, aqui é só Lean. A gente não fala de Seis Sigma, não fala de Seis Sigma, não fala de Lean, só fala de Seis Sigma. Ok. Contanto que estejam focadas em excelência operacional. Beleza? Vamos continuar a nossa viagem rápida. 2007, vamos para 2012. E em 2012, o que aconteceu? Viajando um pouquinho, chegamos lá, foi a segunda integração. Segundo momento de integração. O que aconteceu? Se começou a falar de excelência operacional e inovação. Os primeiros momentos de falar assim, peraí, as coisas não são dissociadas. Existiam teorias que diziam que uma empresa escolhe ou o caminho da excelência operacional ou da inovação. São escolhas estratégicas antagônicas. Não são. Alguém pode parar de pensar em inovação? Hoje, difícil, né? Se você inova, você precisa de excelência operacional para o que você inovou. E se você está fazendo excelência operacional, quando você vai propor melhorias, você precisa de inovação. Uma coisa puxa a outra. Estou fazendo gestão de projetos, certo? De melhoria operacional, de excelência operacional, de inovação do quê? Gestão de projetos como um todo, certo? E as áreas começaram a trabalhar de forma integrada. Márcio, para nós inovação é outro foco, hein? É outra história. Legítimo. Eu estou dizendo que isso começou em 2012. Até hoje tem empresas que tratam de forma independente. É legítimo. Só que o que eu estou reforçando aqui é o seguinte, certamente não é um ou outro. É um e outro, com certeza. Tá? E aqui, em 2012, se falava muito de visão 2020. O que a gente vai ter que enxergar? Em 2020 a gente já vai ser a referência da referência, a gente vai ser o suprassumo do máximo. Piscou o olho, chegou em 2020. Com novas dificuldades e novos desafios. Novos processos, novos produtos, novas pessoas. 2012, vamos para 2018. Terceiro momento de integração, gente, em 2018. O que acontece? A verdade é que a gente começa a olhar tudo de uma forma muito mais ampla. Vem
os métodos ágeis, agilidade começa a vir, tá certo? Cada vez mais integrado. Mas a agilidade é um desdobramento do Lean. Gente, nem vou entrar nessa discussão. As coisas estão integradas, tá certo? E, além de agilidade, você começa a falar, mas eu tenho estudos de maturidade, eu tenho que trabalhar agora com squads, transformação digital vindo forte e integrando. Então, eu vou fazer melhoria num processo e me deparo em algum momento que, para eu melhorar um determinado processo, eu preciso gerar mudanças no meu sistema. Entra no pipeline de desenvolvimento. Poxa vida, transformação digital. Começam os robôs, RPA. A gente começa a criar monstrinhos, né? Tá certo? Os monstros que têm vida própria. Cada vez mais eu tenho outros elementos a trabalhar, a integrar. As coisas começam a ficar muito mais amplas, muito mais relevantes, muito mais significativas. Vamos lá. E de 2018 em diante, eu vou dar um passo para 2021, que foi uma palestra que eu fiz antes dessa da cápsula do tempo. Na palestra de 2021, eu falei uma coisa que eu acho que é muito importante. Que profissionais nós somos? Que tipo de profissionais vocês são? E eu bati numa tecla, que é a seguinte: somos profissionais da saúde empresarial. Nós somos médicos, enfermeiros de empresas. Nós cuidamos da saúde das empresas. E é curioso, porque uma das áreas que a gente mais atua, que a gente tem atuado fortemente, é healthcare. E dentro da healthcare, nós somos os médicos da saúde da empresa que trata com saúde. Papéis diferentes. E tão relevantes. Tão relevantes. Por que trabalhar com saúde empresarial é tão importante? Porque a gente fala, não é só a saúde financeira, é a saúde emocional, tá certo? A saúde psicológica, a saúde da equipe. É tudo que faz com que uma empresa entregue tudo aquilo que ela precisa em termos de excelência operacional. Quem faz excelência operacional? São as pessoas. As pessoas precisam estar preparadas, focadas e com a saúde perfeita para poder realizar aquilo que precisam. Vocês têm notado um certo aumento de estresse nas organizações dos últimos anos? Aumento de ansiedade, aumento de coisas que antes nem existiam, a gente nem sabia que existia. Nós também somos responsáveis por isso. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado e dosar essa história toda. Essas imagens foram, certamente, vocês devem ter percebido, são de IA generativa, tá certo? Então, como é que você faz para um médico de empresas, para a saúde empresarial, fazer com que o desempenho melhore, né? Mas não adianta a gente esquecer que o foco é em resultado. Temos que ter foco em resultado, certo? Alguém aqui não tem foco em resultado? Todo mundo está buscando, e é preciso mostrar esse resultado, tá certo? Então, olha, preciso fazer as escolhas certas, escolher as pessoas certas, preciso escolher os métodos corretos, preciso escolher os projetos certos e entregar o que eu preciso. Resultados, certo? Mas no fundo, cada um de nós tem um pouco de médico e um pouco de monstro. Pouquinho, vai. Tá certo? No final das contas, nós temos a responsabilidade de fazer a barra subir.
Então, meta, cobrança, exigência, prova. Excelência operacional não vem de graça. Ela precisa de muita constância de propósito, mas muita constância de propósito. E com isso, a gente fica batendo, tá certo? Quem é da excelência operacional aqui que não bate, levanta a mão. Todo mundo é monstro, né? Eu sabia disso. Né? Um pouquinho. Mas é com amor, não é isso? A gente bate, mas bate com amor. Porque senão não tem resultado, não é isso? Eu preciso de gestão. A gestão demanda eu ter exigência, eu ser consistente, ter liderança e protagonismo na hora que a gente vai realizar o que precisa. Então, são desafios importantes. E como que a gente encara isso no tempo? Então, assim, imaginem, isso aqui é um modelo da CETEC de trilhas alternativas que a gente estabeleceu. Gente, é muita coisa. Será que eu vou fazer algo voltado para a inovação, uso design thinking, uso design sprint, faço um Kaizen, faço um A3, faço MASP, faço DMAIC, faço gestão de processos, faço Business Process Management? Qual é a trilha que eu vou escolher para dar o direcionamento para o meu negócio? E, gente, não tem trilha, uma única trilha correta. Eu tenho caminhos alternativos. A graça está aí. A graça está na empresa em entender o que ela quer, dominar os caminhos e fazer as escolhas que fazem mais sentido. Não estou dizendo que todos vocês ou todas as empresas que estão aqui presentes dominam ou atuam em todas essas frentes que a gente está falando. Mas existem algumas delas que eu conheço e estou vendo aqui, que sim, têm essas e outras até próprias, programas próprios da própria organização. Monstruoso, né? Certo? Mas a medicina não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um era médico, não é isso? Mas nós nos preparamos, estudamos, somos formados, fazemos acontecer e a gente executa para melhorar a saúde empresarial. Vamos lá. Voltando na máquina, vou dar um salto aqui de 2001 para 2021 para 2023. Passei para o 2022, que é onde a gente começou, 2023. Em 2023, eu bati numa outra tecla, chamada trauma, associada à lenda de Sísifo. Sísifo é um personagem da mitologia que era extremamente inteligente, etc. Não vou contar a história inteira, mas ele foi destinado a levar uma pedra morro acima para a eternidade. Tudo bem? Qual é o problema do Sísifo? Né? É que quando ele está chegando lá em cima, já não aguenta mais, cansado, a pedra rola para baixo e ele vai lá e continua. Certo? Como que é a associação com a jornada de excelência operacional? Se nós temos que buscar aquela bandeira verde que está lá em cima, parem vocês e pensem. Nos anos em que vocês atuaram com a excelência operacional, essa pedra só subiu? Ou teve momentos que ela desceu? Às vezes, não precisa descer até lá embaixo, né? Tá certo? Às vezes desceu um pouquinho, mas desceu por N motivos. Porque a liderança mudou, porque mudou o foco, certo? Porque a excelência operacional mudou de área, estava numa área, foi para outra. Certo? Vamos começar tudo de novo.
Tem vários motivos que fazem com que essa pedra desça. A grande sacada está em enxergar e entender qual é o movimento feito e encontrar mecanismos para travar essa pedra. Essa é a grande sacada. É fácil? Não. E por que não é fácil? Porque depende de muitos fatores. Depende da estratégia da empresa, depende da liderança, depende da equipe de gestão. Tem turnover na equipe? Certo? Eu tenho o cara lá que é uma fera, não sei o que, foi para outra empresa. Quem era o que substituía? Quem era a pessoa que era a responsável por substituir lá? Talvez fosse melhor, ou não. Mas a gente vira e mexe, se depara com essas situações. Certo? Então, quando eu pergunto para vocês, voltem 2 anos no tempo. Nesses 2 anos, a pedra subiu ou desceu? Ou ficou? Se ficou, não é ruim, só não é bom. Porque a gente sabe que, se você está no mesmo lugar, sem fazer nada, você já piorou, né? A gente sobe uma escada rolante que desce nessa história. Parou na escada rolante, está descendo junto. Gente, o desafio é permanente. Então, somos médicos, eu preciso pensar, como que eu faço para melhorar a saúde? Tenho uma estratégia. Onde que eu quero chegar? Primeiro ponto, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Todos vocês têm clareza de qual é essa bandeira verde? Onde vocês querem chegar? E em quanto tempo? Eu afirmo, muitos aqui não sabem. Ou colocam bandeiras intermediárias, né? Tá certo? Eu não consigo, é muita luz para mim. Eu quero um pouco de luz, mostra o sol. Eu sempre falo isso. Cega. Eu não estou nem enxergando lá, tem muita neblina lá para cima. Vamos colocar etapas intermediárias. Quais são os desafios intermediários? Vocês têm clareza de onde vocês querem chegar? Qual é a estratégia associada à excelência operacional? Isso está claro na cabeça de vocês? O papel de vocês, o papel da empresa, tudo de uma forma integrada? Então, o tempo, ele joga contra. O meu desafio para vocês aqui é o seguinte: nós não vamos fazer uma nova cápsula do tempo. Mas vocês podem fazer. Cada um de vocês pode fazer. E deixar registrado o que vocês imaginam para daqui a 2 anos. Tanto sob o ponto de vista pessoal, quanto com foco na empresa. Onde que eu quero que a minha empresa esteja daqui a 2 anos? O que eu quero de mim com relação à excelência operacional daqui a 2 anos? Ou não, ou fora da excelência operacional, sei lá. Façam esse exercício. Guardem, depois capturem. É um exercício muito importante. Lembrando que, e eu quero reforçar esse ponto, 2 anos é longo prazo. 2 anos é longuíssimo prazo. Mas passa rápido. Que loucura que a gente está vivendo, né? Que loucura que a gente está vivendo. As coisas são muito aceleradas, né? Não é à toa que existe ansiedade, não é à toa que existe essa preocupação, FOMO, né? Não é isso? Fear of missing out, aquela sensação de que passei um dia sem perceber alguma coisa, eu estou perdendo. Pior é que a gente fica recebendo mensagens, né? Olha o que apareceu, olha o que surgiu, olha o que você fala, meu Deus, como eu administro tudo isso? Tem que priorizar, né? Se a gente resolver focar em tudo, a gente enlouquece. Tem que priorizar. Nós temos recursos limitados de pessoas, de tempo. Então, tem que dar um foco. Mas, uma vez escolhido aquele caminho, a gente tem que seguir
com muita persistência para fazer com que as coisas aconteçam e trazer os resultados que a gente imagina. Vamos lá. Um modelo de excelência operacional que a gente propõe, integrado aí, né, está associado com o que o Clóvis também apresentou, que envolve sistemas, normas, pessoas, cultura, processos, né, inovação e, acima de tudo, e não menos importante, resultados. Gente, um modelo é uma boa referência, sempre. Se vocês não têm um modelo, procurem definir um modelo, com passos claros de evolução. Se eu tenho um modelo, eu começo a enxergar a bandeira verde de forma mais clara. Se eu não tenho um modelo, eu não tenho clareza de qual que é essa bandeira. E aí eu estou subindo, sei lá para onde. Estou caminhando meio sem direção, ou sem ter clareza de onde que eu quero chegar. E nessa palestra do ano passado, eu mencionei a diferença entre uma empresa boa e uma empresa de referência. Procurem olhar vocês e enxergar de que lado vocês estão. Do lado da empresa que é uma empresa boa ou do lado da empresa que é uma empresa de referência. Ou, pode ser que não estejam nem ainda do lado bom, vocês estejam ainda em formação, pode acontecer. Tá? Mas uma empresa boa tem uma liderança apoiadora. Uma empresa de referência tem uma liderança patrocinadora. Façam na cabeça de vocês o check. Márcio, nenhum nem outro. Nossa liderança não está nem aí. Tá certo? Bom, tudo bem. Ok, entendo. Tenho estrutura dedicada? É uma coisa. Tenho protagonismo de excelência operacional? É outra história. Relevância dentro da organização. Eu tenho relevância estratégica? Uma empresa de referência tem que ter relevância estratégica para a excelência operacional. Não, nós temos uma área lá pequena, com 1,5 pessoas, né, eu e mais um estagiário que me apoia, tal, não sei o quê, para fazer tudo o que a gente precisa fazer com todos os desafios existentes. Não vão dar conta. Um foco em gestão de projetos, outro foco em gestão de portfólio. A análise realmente integrada de todos os projetos existentes. Aqui eu vou acelerar, tá certo? Projetos que são selecionados, ou eu vou capturando esses projetos, ou não, eu tenho um backlog estruturado, que eu analiso de forma dinâmica, eu já deixo preparado, toda vez que eu tenho novas necessidades, eu já tenho lá os projetos encaminhados, daquilo que eu preciso desenvolver. Indicadores que são de medição mensal, ou indicadores efetivos que eu faço, né, em tempo real, que eu gerencio em tempo real. Eu tenho um analytics avançado. Eu divulgo eventos, eu tenho endomarketing gigante, eu tenho projetos de certificação, eu tenho projetos pós-certificação, porque o meu objetivo aqui não é entregar projeto, sou black belt, ou sou green belt, ou sou yellow belt, acabou minha carreira como belt. No treinamento, parabéns. Certo? Na verdade, começa aí. Mas é um erro muito comum que a gente vê nas empresas. Certo? Crescimento controlado ou escalabilidade. Estou fazendo gestão por Excel ou tenho plataformas digitais? Eu tenho histórico de projetos? Não, eu tenho gestão do conhecimento. Eu tenho formas dinâmicas de acessar tudo aquilo que a gente já desenvolveu. Tenho projetos concluídos, eu tenho gestão de processos pós-projetos. Eu tenho algo dinâmico para entender como que é a vida pós-projeto. Eu tenho DMAIC como uma trilha, eu tenho várias trilhas associadas. Eu tenho apoio para estratégia, eu tenho excelência operacional como estratégia. E eu tenho aderência metodológica ou foco na cultura e no resultado. Vocês estão mais para cá ou mais para lá? Ou caindo para cá, fora? Mais para a reflexão de vocês. Tudo bem?
Eu conheço muitas empresas que estão aqui presentes, conheço várias carinhas que estão aqui e sei que tem muita coisa, tá certo? Mas a bandeira verde está mais para lá, né? Tá certo? Vamos lá. Alguns dos caminhos, a chave é ter governança, é ter escalabilidade e garantir digitalização. São 3 focos que a gente costuma dar cada vez mais na jornada de evolução da excelência operacional. Voltamos para 2023. Agora faremos a viagem para o presente, certo? Então vamos viajar para o presente. Para aqueles que não se lembram, estamos em 2024. Certo? Viajando aí, tranquilos. Chegamos em 2024. Momento de abrir o baú com as cápsulas do tempo. Gente, eu vou abrir simbolicamente esse baú, certo? E vocês que escreveram nessa cápsula do tempo, depois vocês vão lá no stand da CETEC, vocês vão resgatar a cápsula do tempo de vocês. Márcio, eu não escrevi nada. Escrevam a cápsula do tempo de vocês hoje para pensar para daqui a 2 anos. Pensem em longo prazo. 2 anos. Beleza? Então, nós vamos agora sim e oficialmente abrir a cápsula do tempo. Resgatadas daqui a pouco. Promessa, dívida. Eu falei que abri depois de 2 anos para abrir aqui. Inspirado nessa história. Nós ficamos assim, refletindo bastante sobre essa cápsula. E nós na CETEC. Pequeno detalhe. Desci algumas... Né? Minha pedrinha desceu um pouco na montanha. Vamos subir de novo. Nós, empolgados aí com essa história de cápsula do tempo, a gente ficou super animado, e a gente começou a discutir internamente a relevância que isso teria, e surgiu a ideia de escrever um livro, que é um livro focado justamente nesse multiverso Lean. E esse livro ele conta a história de um especialista em Lean que ficou congelado no tempo, entrou na máquina de congelamento, e ele acorda, né, nos dias atuais e vai querer entender o que aconteceu com o Lean. Se o Lean ainda existe, se não existe, de que forma existe, como que ele se desdobrou ou cresceu. E aqui a gente traz muitas reflexões relevantes e importantes com relação à integração do Lean com transformação digital, integração com Six Sigma, integração com todos os aspectos que envolvem isso que a gente chamou de multiverso. Esse livro foi escrito pelo Gilberto Strafati, o Giba, pelo Luiz Christophe e por mim. Tá certo? O Giba
inclusive, vai fazer uma palestra sobre IA generativa. Ele é vice-presidente da CETEC. E é uma palestra bem interessante sobre esses desdobramentos. E o Luiz Christoph também vai fazer uma palestra a respeito de IA, juntamente com o Itaú. Então, são duas palestras bem legais que ambos aí vão apresentar. São palestras diferentes, focadas em transformação digital. Tá? Esse livro não é focado em transformação digital, mas ele traz elementos também de transformação digital. Tá? Esse livro estará à venda no nosso stand, mas nós deixamos aí 3 presentes embaixo das cadeiras. Aí. Então, se vocês puderem dar uma olhada, tem 3 livros que nós deixamos embaixo. Quem achou? Achou um aqui, outro lá. Boa. Tem mais algum? Se falta o terceiro, tem cadeira do lado, hein? Se faltou o terceiro, tem cadeira do lado. Acharam o terceiro? Boa! Beleza. Excelente. Pessoal, além dessas palestras que eu mencionei, vai também ter a palestra do José Goldfriend com o Cristiano Gomes, que vai falar sobre liderança e excelência operacional. Tá certo? Então, são palestras muito relevantes que vão além da metodologia e do tradicional que a gente está acostumado, mas tratam de questões fundamentais. Esse livro, ele foi uma inspiração com base nessa história de gestão do tempo, e ele também serviu de base para um curso que a gente desenvolveu, chamado Digital Belt. O que é o Digital Belt? A gente tem um curso chamado IA Digital Belt, que tem como propósito fazer com que pessoas comuns consigam ingressar e entender um pouco mais desse mundo digital. Então, existem 2 níveis de treinamento, um mais básico, outro mais avançado, e esse curso ele possibilita as pessoas a vivenciarem essa integração e o uso das ferramentas principais que estão surgindo dentro do mundo digital. Então, eu recomendo fortemente, tem vários clientes aqui que já fizeram, é um curso muito, muito, muito diferente. A gente não entra em DMAIC, nada disso. Ele é muito mais focado realmente nas questões de uso da digitalização de uma forma objetiva e simples. Tá? Tem um que é mais básico, que não exige nada avançado em termos de programação, e o outro mais avançado, que aí sim a gente vai trabalhar com codificações, etc., mais orientados para soluções. Tá? A gente está oferecendo esse treinamento com um desconto especial, aí, metade do preço, acho que é R$3.000, alguma coisa assim, e está por 1.500, então quem tiver interesse, pode passar lá no stand da CETEC e se inscrever. É um curso muito bacana. Gente, passado o jabá, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O nosso desafio é muito grande, realmente muito grande. É um desafio que não tem fim. Na verdade, honestamente, para mim, aquela bandeira verde ela não existe. Ela é uma bandeira virtual. E, certamente, em algum momento, ela vai mudar de lugar. E ela vai estar em outras posições. Mas nós temos que ter clareza de onde nós queremos chegar num determinado tempo. Então, os objetivos estão associados ao tempo. Então, a pergunta que eu quero trazer para vocês é o desafio, é o seguinte: onde vocês gostariam de estar nos próximos 2 anos e onde vocês querem que a empresa de vocês esteja daqui a 2 anos? E, com base nisso, estabelecer os caminhos, as ações, as estratégias adequadas para buscar aquilo que é necessário e aquilo que vai fazer a diferença na vida da organização. Só para concluir e reforçar esse ponto. Eu não tenho dúvida nenhuma que excelência operacional é fundamental para toda organização. E sei que vocês também não têm.
A pergunta é, qual é a melhor jornada? Qual é o melhor caminho? E, nesse sentido, existem muitas alternativas e formas de se buscar essa bandeira verde. Então, pensem, sentem, não é? Reflitam sobre o que é necessário e estabeleçam as estratégias para buscar o que vocês precisam. A empresa precisa de saúde. A empresa, a organização que vocês trabalham, precisa muito de vocês. Mais do que vocês imaginam. Façam a contribuição máxima que vocês puderem, planejem para isso e entreguem os resultados esperados. Certamente, a empresa vai agradecer, as pessoas que estão ao redor de vocês vão agradecer e vocês terão uma missão cumprida nos próximos 2 anos. Depois, novos desafios, novas metas, novas estratégias, e é assim que é a vida, não é isso? Pessoal, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Aproveitem muito o evento. Mais uma vez agradeço o Clóvis e obrigado a vocês.